Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Colégio Educacional de Floresta Azul, Cefa. Disciplina Língua Portuguesa, 7º ano, parte 2. Vamos dar sequência agora com o nosso estudo da língua. Vamos abordar sobre pronomes pessoais, de tratamento e demonstrativos, como também os pronomes e a coesão. Para iniciar, vamos entender o que são pronomes. Pronomes são substitutos. Gravem na mente de vocês essa palavra. Substitutos do quê? Do nome. Ele tem essa função de substituir, como vocês estão vendo, ou acompanhar substantivos, que são nomes, adjetivos, que são características e qualidades, como também orações. Essa função tem o intuito de evitar que hajam repetições em um contexto, em uma oração. Então, nós temos aqui o exemplo. Yara é uma linda sereia. Ela faz parte da lenda folclórica brasileira. Quando se refere aqui, ela faz parte da lenda folclórica brasileira, se refere a que nome? Ela se refere ao nome Yara. Portanto, nessa oração, ela substitui a palavra, o nome Yara, para que não houvesse uma repetição no nome. Então, vocês podem observar, Yara e ela é a mesma pessoa, é a sereia. Mas no contexto aqui da oração, fez-se necessário usar o pronome para que não acontecesse uma repetição e não deixasse o texto prolixo, ou seja, cansativo. Entenderam aí? Vamos então continuar com a função dos pronomes, que além de substituir e acompanhar os nomes, ele também tem a função de identificar a pessoa do discurso. Ou seja, os pronomes indicam as pessoas que fazem parte do ato comunicativo. No ato comunicativo, nós temos a primeira pessoa. Primeira pessoa é a que fala, é o emissor. Temos a segunda pessoa, tu, é o receptor, é aquele que está ouvindo a mensagem, é aquele que ouve a mensagem, recebe a mensagem da primeira pessoa. E temos também a terceira pessoa, ela ou ele, é a pessoa de quem está se falando. Ela não faz parte do ato comunicativo, mas é dela que estão se falando. A primeira pessoa fala da terceira. Então, primeira pessoa é aquela que fala. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. E terceira pessoa é aquela de quem se fala. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeira pessoa, nós temos os pronomes eu e nós, no plural. E aqui nós temos assim: acertei todas as questões da prova. Eu não estudei nada. Quem fala? A primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, aquela com quem se fala. Como? Você não vai se esquecer dos amigos. Primeira pessoa está falando com quem? Com a segunda, que é tu ou vós, ou nos termos que usamos mais no cotidiano como você ou vocês. Terceira pessoa é aquela de quem está se falando. A partir de hoje melhorará o seu desempenho e a professora, ela o aprovará. Então, a primeira pessoa está falando da terceira pessoa, é aquela de quem se fala. Ele ou ela, eles ou elas. Vamos conhecer agora, ou recapitular, tipos de pronomes. O primeiro a ser abordado será sobre pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais podem ser de dois tipos. Eles podem ser do caso reto e do caso oblíquo. Pronomes do caso reto são aqueles famosos que conhecemos: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E esses pronomes do caso reto têm a função na oração de sujeito da oração, ok? Aquele que pratica a ação verbal. Já o pronome pessoal do caso oblíquo, ele tem a função de objeto de um verbo, ele tem a função de acompanhar os pronomes do caso reto. E nós podemos ter dois tipos. Nós temos pronomes oblíquos tônicos e átonos. Os tônicos são aqueles que são acompanhados com preposição.
Então, nós temos aqui mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si e consigo. E os átonos? Aqueles que não são acompanhados com preposição, como me, ti, si, o, a, lhe, nos, vos, si, os, as e lhes. Atenção, vamos entender uma coisa aqui. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, esses que estão citados aqui em cima, mi, ti, vos, se, si e consigo, também são chamados de pronomes reflexivos. O que vem a ser pronomes reflexivos? Pronomes reflexivos são quando a ação verbal na oração reflete sobre quem a pratica. Vamos ver o exemplo aqui? A moça se penteou ao acordar. Vocês puderam observar que a ação de pentear, né, que a moça realizou, essa ação reflete sobre si mesma. Por isso que foi utilizado o pronome pessoal do caso oblíquo, se, porque está refletindo a ação sobre ela mesma, sobre a moça. Como também nós podemos chamar de pronomes reflexivos recíprocos, são aqueles em que a ação verbal é mútua entre dois ou mais indivíduos. Ou seja, vamos ver aqui o exemplo. Meu filho e eu nos abraçamos. Essa ação do abraço foi entre duas pessoas, o filho e eu, no caso, a mãe. E nós utilizamos aqui, então, esse pronome pessoal do caso oblíquo, nos, ok? Para identificar em que a ação verbal foi sentida, né? Foi praticada entre dois ou mais indivíduos. Entenderam? Vamos continuar agora falando um pouquinho sobre outros pronomes, como no caso, os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são aqueles que nós já conhecemos, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Santidade e você. Todos esses pronomes que você usa para falar com alguém importante, com pessoas que você tem mais intimidade ou com pessoas que nós tratamos com mais respeito. Vamos ver aqui o exemplo a seguir? E naquela festa em Brasília. Perdão, Excelência, mas parece que o nobre deputado está com a mão no meu bolso. Ah, desculpe, pensei que Vossa Excelência estivesse distraído. Notem que nas falas dos deputados podemos perceber a presença de pronomes de tratamento usados para altas autoridades. Vossa Excelência. O que fica assim cômico nessa charge é que eles, por mais que eles estão usando da forma correta da língua portuguesa, não é? Na fala onde eles utilizam o pronome de tratamento Vossa Excelência, de uma forma requintada, polida, eles estão tendo, ou um deles está tendo uma atitude errônea, não é? Uma atitude que todos nós não concordamos, que é o quê? Ele está aqui fazendo um ato de roubo, né? Está roubando o colega. Então, por mais que muitas vezes a pessoa possa ter um falar, né, polido, né, de acordo com todas as partes envolvidas na parte gramatical correta, né, na língua correta, muitas vezes sua atitude não convém com o que ele fala. Então, nem sempre o que falamos é aquilo que praticamos, não é mesmo? Mas vamos conhecer aqui outros pronomes de tratamento? Vamos então aqui no quadro. Você é um dos mais utilizados por nós quando nós estamos tratando pessoas familiares, pessoas da nossa íntima convivência. Senhor, senhora, nós utilizamos para pessoas com tratamento em respeito a elas, pessoas de respeito. Senhorita é utilizado para moças solteiras. Vossa Excelência, altas autoridades. Vossa Reverendíssima, para sacerdotes. Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Santidade, para o Papa. Vossa Majestade, reis e rainhas. Vossa Majestade Imperial, imperadores. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vamos então agora para os tipos de pronomes. Pronomes
o último tipo, que são pronomes demonstrativos. Mais um para a gente poder estudar agora. O que são pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos são os que indicam a posição das coisas, dos elementos, em relação com as pessoas do discurso. Lembram das pessoas do discurso? Primeira pessoa que fala, segunda pessoa é aquela que ouve, é com quem se fala, e terceira pessoa é de quem se fala. Então, dependendo da posição dos elementos próximo a eles, nós utilizamos os pronomes demonstrativos. Então, vamos ver aqui o quadro. Respeitando tempo, espaço e texto. Vamos ver aqui? Nós utilizamos pronomes demonstrativos este e esta no tempo presente. Espaço é perto do falante, ou seja, perto da primeira pessoa de quem fala. E texto anuncia o que será ainda mencionado. Então, toda vez que for citar um elemento próximo ao falante, a primeira pessoa, nós utilizamos este ou esta. Esse ou essa são pronomes demonstrativos usados em tempo passado recente. Espaço, agora é perto do ouvinte, com quem se fala. E texto retoma algo já mencionado. Ok? Então, toda vez que nós formos citar elementos que estejam perto do ouvinte, nós usaremos os pronomes demonstrativos esse ou essa. Aquele ou aquela já são pronomes demonstrativos usados no tempo passado ou futuro distante. Espaço, longe do falante, ou melhor, perto de quem está se falando e não de quem se fala, terceira pessoa. E texto, antecedente, mais distante. Vamos observar a charge aqui para entender um pouco melhor? Vamos ver aqui Piratas do Tietê. Que estrela é aquela, muqueca? É o crocodilo gigante que protege a colheita. E aquela? É onde mora o Deus dos rios. Tudo crendice. Que verruga é essa? Outra crendice. Notem que os personagens usam o pronome demonstrativo aquela para se referir à estrela que em espaço está como? Distante dos interlocutores do discurso. Então, para se referir a algo distante de quem está falando, usou-se o pronome demonstrativo aquela, como vocês veem aqui, ó. Que estrela é aquela, muqueca? Já o pronome demonstrativo utilizado nessa fala aqui, ó, que verruga é essa? Essa se refere à verruga que aparece no dedo, não é? No dedo próximo de quem está ouvindo. Entenderam aí? Ficou bem claro, não foi? Para nós finalizarmos, vamos falar agora um pouquinho sobre os pronomes e a coesão. No início, quando falamos que os pronomes têm a função de substituir nomes, qualidades e até mesmo uma oração, para que não haja repetição no texto, é justamente isso que nós encontramos quando nós fazemos esse tipo de uso correto dos pronomes. Nós encontramos a coesão, certo? É quando o texto ele está bem construído, bem elaborado, onde não haja repetições de palavras. Então, ele fica harmonioso. Um dos recursos muito usados para evitar a repetição de palavras em um mesmo texto é substituí-la, como nós vimos, por sinônimos e pronomes. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. O governo não concedeu aumento aos militares, isso os deixou frustrados. Nessa continuação aqui da oração, nós podemos observar que utilizamos o pronome demonstrativo isso, se referindo ao primeiro termo, não concedeu aumento. Isso, o que é isso? O aumento. E nós utilizamos aqui, então, o pronome oblíquo, ok? Os, para poder substituir o nome militares. Então, quando eu reescrevo aqui, eu não repito o nome nem militares e uso o pronome oblíquo os, identificando esse nome aqui. Então, vocês observaram que para escrever essa oração e não haver repetições, foram trocados esse termo aqui por um pronome demonstrativo e este nome por um pronome do caso oblíquo, para ficar de uma forma o quê? Coerente, tem uma coesão no texto. Vamos ver aqui a próxima? Vitaminas fazem bem à saúde.
mas não devemos tomá-las ao acaso. Esse lá se refere a que nome? Com certeza, a vitaminas. Então, para não repetir a palavra vitaminas novamente, foi substituído pelo pronome las. Entenderam aí? Então, para que não houvesse repetição e houvesse uma coesão no texto, não se repetiu a mesma palavra em uma oração. Vamos ao último. O colégio é um dos melhores da cidade. Seus dirigentes se preocupam muito com a educação integral. Então, para não repetir o nome colégio, se usou agora uma junção de sinônimos e pronomes, certo? Para poder caracterizar o nome colégio. Seus é um pronome possessivo, dirigente se refere às pessoas que no momento são os diretores, estão dirigindo o colégio. Então, nesse contexto, dirigente se torna sinônimo de colégio, que é a gestão que está no momento tomando conta daquele espaço, daquele processo educacional. Então, seus dirigentes, certo? Substituiu o nome colégio, para que não houvesse uma repetição. Então, toda vez que a gente tem a preocupação de em um texto, em uma oração, não colocarmos palavras repetidas e sim fazermos substituições por sinônimos e pronomes, estamos tendo em nosso texto, em nossa oração, a coesão, ok? Uma construção bem elaborada da oração para que ele não fique cansativo, não fique prolixo, como a própria palavra já se diz. Espero que vocês tenham entendido o que nós acabamos de estudar, mas para fixar bem o que nós estudamos, nós vamos agora praticar um pouquinho. Nós temos aqui algumas questões em que vocês irão ler juntamente comigo e vão tentar dar as respostas. E eu vou dar um tempinho para que vocês saibam identificar quais são as respostas delas, ok? Vamos então à questão número 1. Questão número 1. Substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal do caso reto. Então, nós vemos aí, meu irmão e meu pai foram ao mercado. Qual pronome pode substituir melhor meu irmão e meu pai? Do caso reto, ok? Eu e as meninas não temos aula de inglês. Qual seria o pronome que substituiria eu e as meninas? Meu irmão comprou os pães que eu pedi. Qual seria o melhor pronome para substituir meu irmão? E Leloca é uma cobrinha muito engraçada. Qual pronome que substituiria melhor a palavra, o nome Leloca? Pensem aí, por favor, enquanto eu estou lendo a questão número 2. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem os dois quando eu terminar a leitura. O termo em destaque desempenha função e pronome oblíquo em. Vocês vão identificar em cada frase esses pronomes e dizer qual deles tem a função e é um pronome oblíquo. Vamos ler? Eles apenas não gostam de banho. Eles. Observe se ele tem a função e é um pronome oblíquo. B. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado. C. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. E já reparou em como eles se lambem muito? Então, vocês vão observar esses pronomes em cada frase e identificar qual deles é um pronome oblíquo e tem a função de pronome oblíquo. Para isso, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem a resposta antes que eu passe para vocês. Vamos lá? Vamos conferir então as respostas? Então vamos lá. Letra A. Meu irmão e meu pai foram ao mercado. O pronome que melhor substitui esse termo são eles foram ao mercado. Eu e as meninas não temos aula de inglês. Qual será o melhor pronome a substituir? Nós não temos aula de inglês. Meu irmão comprou os pães que eu pedi. Ele, aqui
Aqui teve um S, mas é ele, é no singular, ok? Ele comprou os pães que eu pedi. Leloca é uma cobrinha muito engraçada. Ela é uma cobrinha muito engraçada. Número 2. O termo em destaque desempenha a função de pronome oblíquo em qual das frases? Então, vocês podem observar aqui que na frase da letra B, onde diz: para fazer uma boa limpeza é preciso pegá-los com cuidado. Esse los está se referindo a um termo já citado antes, ok? Não é citado aqui nessa frase, mas dá para nós entendermos que é algo que precisa ser limpo com bastante cuidado, ok? Pode ser os óculos, pode ser os jarros de vidro e assim vai. Então, ele tem a função de acompanhar de uma forma em que ele se torna não sujeito, mas o objeto indireto da oração, ok? Vamos ver aqui. Vamos às próximas questões. Número 3. Relacione os pronomes de tratamento listados a seguir aos respectivos cargos. 1. Vossa Excelência. 2. Vossa Magnificência. 3. Vossa Senhoria. 4. Vossa Reverendíssima. 5. Vossa Santidade. Para quem se refere esses pronomes de tratamento? Nós temos aqui as opções: Papa, Almirante, Coronel, Reitor e Cônego. Vamos à questão número 4. Observe. Esta pipa aqui é minha. Aqui é a primeira pessoa que está falando, ok? E a pipa está na mão dela. Essa pipa aí é sua. Quem fala é a primeira pessoa e se refere à pipa do colega que está ao lado dele. É de quem ouve. E aquela pipa lá, de quem é? Ele está próximo do ouvinte, mas a pipa a quem ele se refere está distante dos dois. Então, ele usou agora o pronome aquela. Observe os pronomes que eles usaram. Esta estava próximo do falante, essa estava distante do falante, próximo do ouvinte, e aquela estava distante tanto do ouvinte quanto do falante, no caso, terceira pessoa, e foi usado aquela. A mesma forma vocês irão fazer nas frases a seguir. Vocês irão completar as frases com os pronomes demonstrativos adequados. Letra A. Completa. Aqui está em minhas mãos é uma caixa de bombons, que é um. Letra B. Completa. Aí, que está com você, é uma obra de arte. Deixe-me ver. C. Complete. Cola aqui é o melhor que. Complete, que está lá em cima da mesa. D. Complete. Bola aqui é minha. I. Complete. Lá de quem é. Última frase. Complete. Lá que o rapaz carrega é um bolo de aniversário. Pelo contexto das orações, vocês poderão identificar claramente quais os pronomes demonstrativos que usarem, ok? Vamos dar um tempinho para vocês responderem novamente? Vamos lá. Pronto, vamos às respostas? Vamos lá. Relacione os pronomes de tratamento listados aos respectivos cargos. Então, nós podemos ver aqui. Almirante se refere, Vossa Excelência se refere a almirante. Número 1. O que é um almirante? O almirante é aquela pessoa que possui o posto de mais alta hierarquia nas marinhas de guerra brasileira e portuguesa, ok? Por isso que ele recebe esse pronome de tratamento, que tem de alto cargo, não é? Então, vamos ver. Número 2, Vossa Magnificência, foi para o reitor. Reitor é aquele que possui o cargo, né, de diretor de uma universidade. Então, Vossa Magnificência. 3, Vossa Senhoria, foi dado a um coronel, porque o coronel ele é um militar do posto superior do Exército e da Aeronáutica, ok? Então, ele recebe esse título de Vossa Senhoria. 4. Vossa Reverendíssima é dado a um cônego. O que é um cônego? Cônego é um padre que participa de um colegiado com catedral e basílicas, ok?
E 5, Vossa Santidade, que todos conhecem, ele é destinado ao Papa, esse pronome de tratamento. Então, ficou 5, 1, 3, 2 e 4. E por último, vamos ver os pronomes de demonstrativos que foram colocados aqui. Então, letra A. Esta aqui, que está em minhas mãos, está próximo de quem fala, é uma caixa de bombons, que é um, então foi usado o pronome esta. Essa aí, que está com você, é uma obra de arte? Deixe-me ver. Então, essa está próximo de quem ouve. Então, utilizou-se o pronome demonstrativo essa. Esta cola aqui é melhor que aquela que está lá em cima da mesa. Então, esta cola está próximo de quem fala e aquela lá em cima da mesa está distante de quem fala e de quem ouve também. Esta bola aqui é minha. Esta está próximo de quem fala. E aquela lá, de quem é? Está distante de quem fala e também do ouvinte. Aquele lá que o rapaz carrega é um bolo de aniversário. Então, aquele se refere ao bolo que está distante tanto de quem fala como de quem ouve. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido as questões e agora é a vez de vocês praticarem. Com base no assunto abordado, vocês farão as atividades do livro de língua portuguesa, páginas 56 a 59, e responderão as questões no caderno de português. Boa sorte! E a dica que vamos dar para vocês hoje é: mantenham distância, nesse momento é super importante. Lave as mãos, não esqueçam de fazer isso. É uma atividade às vezes um pouco cansativa, mas a gente não pode deixar de fazê-las. É importante porque evita o contágio. E hashtag fique em casa. Por enquanto está sendo a nossa maior forma de se proteger. É ficar em casa quem puder. E, para finalizar, te vejo em breve, se Deus nos permitir. Estaremos novamente juntos o mais rápido possível até que tudo isso termine. Eu espero que vocês tenham gostado de nossa aula e até a próxima, pessoal. Beijos!